Olá, tudo bem? Nessa aula vamos dar uma olhada aí na parte do Git e uma funcionalidade bem importante que é a parte dos hooks, que é uma forma de trabalharmos com gatilhos ou triggers com base no fluxo de funcionalidade aí do Git. Quando a gente, por exemplo, dá um git init, um git commit, um git add, antes de executar essa operação, a gente pode interceptar isso através de um hook e aplicar alguma validação ou alguma configuração. Então aqui vamos criar um repositório qualquer aqui. Eu vou fazer assim para ficar melhor, e aqui eu vou tirar esses controles. Vou trocar aqui, colocar o teclado, perfeito. Ctrl mais, tá aqui em clear. Deixa eu ver qual é o repositório que eu estou. Aqui, perfeito. Eu vou criar um repositório aqui teste, tá? A mkdir. Exemplo hooks cd. Perfeito. Aqui eu vou criar um repositório, eu vou iniciar um repositório aqui git vazio, tá? Git init. Perfeito, ele iniciou, dá um ls e não tem nada. ls-a, você vai perceber que ele criou ali a pasta .git. É justamente dentro dela que nós vamos dar uma olhada. Eu vou dar um ls aqui na pasta git. E se você analisar, nós temos ali em cima a pasta hooks. Aqui, ó. E é dentro dessa pasta que ele já cria alguns scripts pré-montados aqui. Então, vamos dar um ls aqui na pasta git, na pasta hooks. Está ali, ó. Esses arquivos são scripts pré-configurados, todos eles vêm com a extensão .sample e aqui eles já estão habilitados como script de execução, o arquivo, né? Ou seja, se nós quisermos criar um próprio arquivo aqui, nós temos que dar um chmod e utilizar a opção mais x para o novo arquivo que nós vamos criar para dar permissão de execução. Eles aqui já são criados dessa forma. O arquivo que nós vamos ver hoje é um arquivo aqui, por exemplo, quando nós quisermos, no nosso caso aqui, com base na aula anterior, nós estávamos vendo a parte do Git. E ali eu queria, na verdade eu vou fazer uma validação da mensagem do commit. Então, se ela não tiver aquele padrão ou inicializar com alguma lista específica de string, eu tenho que invalidar o commit. Eu queria fazer isso fazendo esse fluxo direto com o Git, porque eu estava pensando em fazer um aplicativo fora e aí dentro dele eu fazia as validações e chamava o git.commit após tudo ser verificado dentro do meu sistema. Só que eu vi que tem essa funcionalidade do Git, então eu estou explorando ela para conhecer melhor. Então, vamos dar uma olhada aqui no primeiro arquivo. Eu vou analisar aqui. Tem dois tipos, tá? Tem os arquivos de pré, se você analisar aí. E tem um arquivo aqui, que seria esse cara aqui, ó. O commit mensagem. Então eu vou modificar ou mexer nesse arquivo. Vamos primeiro dar uma olhada aqui na estrutura dele. Então aqui eu vou dar um vim na pasta git, na pasta hooks, no arquivo ali commit. Então, dá um key aqui para fechar essa lateral. Então o arquivo é esse aqui, ó, bem simples. Tem aqui uns comentários e no final tem esse código. A gente não vai utilizar esse código aqui, eu vou deixar, tá? Mas basicamente é isso, dentro desse arquivo, tá? Da mensagem do commit. Então eu vou dar um key aqui. Um outro cara que a gente vai ter que analisar, eu vou dar um ls aqui. Na verdade é um ls na pasta git aqui, ó. Se você analisar, tem um cara aqui que ele não apareceu. Ele ainda não apareceu. Provavelmente ele vai aparecer depois que nós darmos aqui um commit. Ele vai ser construído. Então, por enquanto ele não está aqui. Mas depois você vai perceber, porque a gente vai precisar ler esse arquivo.
Então vamos fazer o seguinte, eu vou dar aqui um touch, eu vou criar um arquivo aqui, file 1, tá? Beleza? Se nós dermos aqui um git status, está ali, um arquivo, dá um git add file 1 e aqui dá um git commit-m, adiciona arquivo. Perfeito. Então criamos o commit, git log está ali. Agora eu vou chamar aquele comando ali novamente, o ls, para chamar esse git aqui. Perceba, nós damos aqui um commit e apareceu um cara aqui, ó, que é esse arquivo aqui, o de baixo, tá? Deixa eu ver se eu consigo selecionar. Esse cara aqui, ó, commit underline edit mensagem. Esse arquivo provavelmente é um arquivo temporário que ele cria para que ele guarde a mensagem de commit. Isso é bem importante, porque se eu fizer o seguinte aqui, ó, eu vou dar um touch, criar o file 2, beleza. Vou dar aqui um git add em file 2. Eu posso dar um git add file 2, beleza. Se eu der um git aqui commit e aqui dar um enter, o que ele vai fazer? Provavelmente aqui ele está dentro do arquivo, aquele arquivo temporário, para que eu possa escrever a mensagem de commit aqui, tá? Nesse caso eu não vou fazer. Ao executar essa operação, se você analisar a mensagem que ele colocou aqui, ó, ele abortou o commit, logo abaixo aqui, abortou o commit, e aí devido à mensagem, né, está em branco. Então, ó, só para que você possa ver o que está escrito ali no arquivo que ele criou ali, commit edit mensagem. Então vamos dar aqui um cat para ler o conteúdo do arquivo. E em que arquivo? Então vai ser no arquivo .git. Nesse arquivo aqui, ó, commit mensagem. Um enter é aquele texto, aquela estrutura que apareceu anteriormente. O que eu vou fazer aqui? A gente já deu um git add, só para garantir eu vou dar um git add novamente. Ponto, beleza? Vamos aqui dar um git commit -m e aqui a gente vai colocar adiciona arquivo 2, dando enter. Perfeito. Se nós lermos aqui o conteúdo desse arquivo, olha agora o conteúdo dele, adiciona arquivo 2, ó, tá certo? Desse arquivo aqui em cima, ó, edit commit mensagem, tá? Esse cara ali. Muito bem. Isso é só para que você saiba onde que as mensagens são criadas e a gente vai poder recuperar isso depois. O que eu quero fazer aqui é o seguinte, vai ser uma validação bem simples. Vamos chamar aqui o vim no git.hooks e a gente vai fazer o seguinte, a gente vai chamar o arquivo de commit mensagem simple. Só que depois a gente vai ter que trocar ou tirar essa extensão. Então, vamos dar um enter, dar um key aqui para fechar. A saída aqui é basicamente assim, ó. A gente vai depois, né, fazer o processo. Eu vou apertar aqui um i, tá, para inserir texto. Se eu fizer isso aqui, ó, exit 1, todo commit que eu fizer aqui, ele não vai ser executado, tá? Se eu colocar 0, que é o padrão, então o que tiver para baixo vai ser executado e o commit vai ser processado. Então eu vou colocar um aqui para que ele cancele e não execute o commit. E eu vou dar um echo aqui, que ele vai receber aqui um parâmetro, tá? Então eu vou capturar esse parâmetro, que seria o parâmetro da mensagem de commit. Eu vou colocar assim, ó. Você vai perceber que ele vai imprimir aqui o nome daquele arquivo lá, edit mensagem, tá? Mas também eu vou criar aqui uma variável, colocar assim, mensagem, colocar assim, mensagem commit. Essa variável ela vai receber o conteúdo aqui
da instrução cat de quem? Da nossa variável aqui, ó. Na verdade, do parâmetro que ele vai receber ali, tá? Então, eu vou capturar o resultado que foi colocado ali na mensagem. Beleza, e aqui eu vou dar um echo nessa mensagem aqui. Mensagem commit. Então, o que a gente está fazendo aqui? Então, eu estou imprimindo aqui o parâmetro que vai ser recebido. Nesse caso aqui, ele vai capturar o arquivo. Depois eu vou fazer uma leitura desse arquivo aqui. E vou armazenar essa variável. E depois eu dou um echo imprimindo essa variável. Aqui eu tenho que colocar o dólar para especificar que eu quero chamar a variável. E no final eu dou um exit. Então, ele vai cancelar o commit. Tá? Então, fazer assim. Dá bloqueio para salvar. Só que aqui eu vou dar um mv para modificar a extensão. Então eu vou dar um git hooks commit sample e vou modificar para git hooks commit sample sem o ponto sample. Agora sim, o nosso arquivo ele está válido. Então vamos testar. Vou dar um touch, vou criar um file 3, dar um git add ponto, dois pontos. Foi adicionado. E aqui vamos dar um git commit "-m", vou colocar assim, adiciona arquivo 3. Eu vou dar um enter e veja o que aconteceu. Ele não executou o commit, tá? Ele imprimiu aqui, ó, o arquivo, certo? Lembra lá, echo $1, que seria o primeiro parâmetro que ele vai receber. Esse parâmetro é relacionado aqui à mensagem do commit. E depois a gente pediu para que ele fizesse a leitura com o cat. Cat faça a leitura do arquivo que ele está passando ali por parâmetro. Então nesse caso ele fez a leitura do conteúdo desse arquivo e imprimiu aqui. Lembra da variável que nós criamos? Então é isso aqui que está acontecendo, certo? Então foi isso que nós pedimos para imprimir. Só que você percebe que ele não executou o commit, porque nós demos um exit 1. Qualquer outro número diferente de 0 ele aborta. Se eu agora fizer o seguinte, chamar aqui o vim desse cara aqui, não vai ser mais sample, né? Vai ser uma mensagem só. Dar um kit aqui. E aqui, ó, eu apertar um i para entrar no modo edição e colocar um 0. ESC WQ. Se eu chamar esse git agora, ele vai ser executado. Eu vou dar um enter e agora você nota que esse cara foi executado. Com isso em mente, eu tenho esse hook que eu posso simplesmente agora, dentro desse script aqui, eu criar minhas funções para fazer extração e manipulação da string de commit. Como eu já tenho ela ali armazenada naquele arquivo, então eu vou lá e faço a verificação. Tá no padrão que foi pré-definido pela minha equipe, por mim, para o projeto. Se tiver, valida o commit. E aqui eu posso inserir, conforme você viu, deixa eu até colocar aqui, símbolos e menus de configuração. Até que eu tinha visto aqui um menu. Isso aqui você vai verificar. Deixa eu dar um ls aqui, ó. Dá um bash em file sh. Esse cara aqui, ó, a gente vai poder fazer um menu desse aqui, ó. Achei bem bacana e a gente pode navegar, tá? Mas isso aqui é depois. Se eu der o git aqui, é o git que nós estamos construindo. Está ali, ó, commit inicializado, padrão, né, que você viu na aula anterior. Tá aqui a leitura dos arquivos JSON, fazendo todo esse processamento. A mensagem de commit pode vir por aqui e através dessa mensagem aqui a gente faz a validação em cima desse texto aqui, né? Aquela validação lá, aquele arquivo de hooks, a gente vai fazer o processamento aqui. Então, damos um OK, valida, perfeito. Aqui vai dar problema porque na verdade aqui não tem nem arquivo de git, nada, né? Então por isso que ele deu esse problema. E aí a gente também tem que verificar se no diretório que a gente está tem alguma estrutura de .git. Isso aqui a gente já pode até fazer uma validação, tá? Aqui ele passou para frente porque a gente está fazendo
a construção ainda, tá? Se você analisar na mensagem que está acima aqui, ó, você percebe que tem a xícara ali, né? Aceleração, 2 pontos blip e aí a descrição. Então essa é a estrutura que nós queremos. Tá no padrão certinho? Beleza. Tem a palavra, por exemplo, aceleração, bootcamp ou alguma estrutura que precisa ter, se tiver, passa o commit. Se tiver algo totalmente diferente, não aceita. Se tiver letra maiúscula, também não aceita. Se tiver caracteres especiais, você invalida. E aí todos esses processos de mensagem a gente captura no fluxo ali do Git mensagem. Também tem a opção do pré-commit, que dá pra gente fazer uma varredura, analisar o código, a estrutura de arquivos e vai fazendo essa validação, tá certo? Então é isso, pessoal, a gente vai encerrar por aqui.